O regime militar brasileiro, que durou de 1964 a 1985, marcou um período conturbado na história do Brasil. Iniciado por um golpe militar, o regime instaurou uma ditadura caracterizada pela repressão política, censura e violações dos direitos humanos. Sob o pretexto de combater a ameaça comunista, o governo militar implementou medidas autoritárias, incluindo a suspensão de garantias constitucionais e o fechamento do Congresso Nacional. Durante esses anos, houve uma forte repressão contra opositores políticos, estudantes, artistas e movimentos sociais. A historiadora e pós-doutoranda da PUC Minas, Marina Kamizasca, está aqui com a gente para explicar mais sobre esse triste período da nossa história. Marina, seja muito bem-vinda, boa tarde. É preciso, né, Marina, a gente lembrar para não esquecer o que aconteceu e que aquilo não volte a se repetir, né? Sim, é necessário, né? Hoje, que esse ano de 2024, a gente completa 60 anos desse golpe civil-militar. É bom a gente enfatizar que não foi um golpe apenas militar. Houve forte participação civil de setores diversos, diversas classes sociais, principalmente empresários, classe média. Então, não foi um golpe estritamente militar. Mas em 2024 a gente completa 60 anos desse evento e é uma oportunidade muito boa estar aqui para a gente poder conversar sobre ele e rememorá-lo para que não aconteça mais. Exatamente. Hoje vamos ter uma aula de história aqui no Sala de Estar, né? E queria que você contasse pra gente, Marina, como que a ditadura ela teve impacto diretamente nas instituições democráticas do país. Bem, com a instauração do regime militar, né, em 64, houve um impacto muito grande nas instituições do país, né? O Congresso, como a Vanessa comentou, ele foi fechado, mas não em todos os momentos. Então, o regime também, ele queria passar a imagem de que ele era um governo democrático, ele se dizia democrático. Então, em determinados momentos, o Congresso permaneceu aberto. O Congresso ele só foi fechado em 68, né, com o AI-5. Então, algumas instituições democráticas acabaram funcionando junto com o regime, em alguns momentos e outros momentos não. Então, há essa variação ao longo dos 21 anos de regime, né? Então, o regime ele vai mudando ao longo do tempo. Por isso, alguns dizem, né, que no Brasil a ditadura foi uma dita branda, né? A gente ouve, às vezes, falar que entre 64 e 68 não houve repressão, era um regime brando, e o que não é verdade, né? A manutenção do Congresso não quer dizer que o regime era democrático, muito pelo contrário. Já em 64, a gente já vê a suspensão de direitos políticos, né? A gente vê a cassação de parlamentares, né? Dirigentes sindicais também são cassados, têm os mandatos cassados, sindicatos são fechados, né? Então, isso já é uma suspensão da ordem democrática. O Congresso continua funcionando, mas a gente já tem prisões, cassações, tortura, né? Então, com o golpe, a violência já se inicia. Muitos membros da esquerda são presos, lideranças sindicais presas, torturadas. Então, com o golpe, já é esse início desse regime autoritário. Já começou-se, então, uma perseguição a quem se opunha a esse regime que se instaurou no poder. Sim, exatamente. A perseguição já começa em 64, né? O número de prisões, detenções logo imediatamente após o golpe, ele é muito alto, né? Então a gente que pesquisa os acervos da polícia política, né? Aqui de Minas Gerais, por exemplo, existe um acervo, né, de documentos da polícia política, do DOPS de Minas Gerais. Então a gente que pesquisa nesse acervo, a gente vê que a quantidade de pessoas presas em 64 ela é muito grande. E não só em Belo Horizonte. Ocorrem muitas prisões em Belo Horizonte, mas também no interior de Minas Gerais. A repressão pós-golpe no interior de Minas, ela foi muito grande. Ela atingiu muitos trabalhadores, camponeses, líderes sindicais. Então, ela foi muito forte logo após o pós-64.
Já que você, né, trouxe para a nossa realidade, né, Rafael, aqui em Minas Gerais, eu queria que você falasse, né, explicasse para a gente qual foi o papel do nosso Estado nesse momento do nosso país, né, da história do nosso país. Minas Gerais teve um papel central na implementação do golpe, até antes do evento golpe, 64, né, o pré-golpe que a gente estuda, né, que são as articulações para esse golpe. Né? O golpe não surgiu do nada, então houveram reuniões articulatórias para esse movimento, né? Então a gente vê que reuniões aconteceram em Belo Horizonte, no edifício Acaiaca, aqui, né, localizado na Avenida Afonso Pena, e foram reuniões que reuniram muitas pessoas, né, generais do Exército, empresários, líderes da classe média. Então, essas reuniões preparatórias já aconteceram em Minas Gerais. As tropas, né, que marcharam para o Rio de Janeiro, elas partiram de Juiz de Fora, então, né, também daqui do nosso estado. O nosso governador, Magalhães Pinto, né, que era o governador de Minas à época, um governador eleito, mas que apoiou fortemente o golpe, né, foi um dos governadores que apoiou a realização do golpe. Ele era da UDN, contrário a João Goulart, né, que era o presidente. Então, ele teve um papel também central, né, nessas articulações para o golpe e favoreceu que essas tropas rumassem para o Rio de Janeiro na tomada do poder. E aí a gente vê que foi um golpe sem violência, né, foi um golpe civil-militar, como eu disse, mas que não houve derramamento de sangue. E aí a gente pode apontar por que não houve violência, por que não houve nenhum tipo de oposição ao que estava acontecendo. Mas aí a gente vê o papel do presidente João Goulart, né? Ele teve uma postura de querer evitar, né? Ele adotou uma postura de não querer evitar o confronto. Ele sabia que ele não tinha mais o apoio de grande parte do Exército, então ele optou por deixar o poder e evitar um derramamento de sangue, porque ele sabia que se houvesse confronto, esse confronto seria violento, né? É muito assunto, né, Vá, pra gente tratar, e eu acho que uma das coisas que a gente já sabe que aconteceu durante o regime é a censura, principalmente na produção artística, né, Vanessa? E foi muito forte, né, Rafael? Muito, muito forte. A pintura, gente, ela se tornou realmente um campo de batalha simbólico neste período. Artistas enfrentaram desafios significativos para expressar, né, as suas ideias e as suas críticas sociais, muitas vezes sob a ameaça de censura e repressão. Apesar dessas dificuldades, muitas obras emergiram como testemunhas corajosas daquela época, retratando tanto a opressão quanto a resiliência do nosso povo, né, Rafael? Isso mesmo, Vanessa. A pintura tornou-se um meio poderoso de resistência, transmitindo mensagens profundas de esperança e resistência ao mesmo tempo, né? Bom, olha só, o Museu Inimar de Paula, aqui em BH, recebe a exposição Política e Vanguarda, na coleção Lili e João Avelar, que reúne aproximadamente 300 obras produzidas durante o período da ditadura por diversos artistas. A nossa equipe foi à exposição e a gente acompanha agora um pouco do que o visitante pode encontrar por lá. Mais de 300 obras integram a exposição, que traz a maior coleção de arte pop política do Brasil pela primeira vez ao público. Eu acho que o momento político que nós estamos vivendo hoje, 60 anos depois de 64, é bastante similar, né? Os nervos bastante exaltados, essa polarização. E falei, não, vamos fazer a exposição sim, que eu acho que é uma forma de refletir sobre o país e o mundo que nós estamos vivendo hoje e, quem sabe, encontrar caminhos melhores. O acervo, segundo o curador, demorou mais de 20 anos para estar completo. Foram sendo adquiridas gradativamente, desde 2000, 99, por aí. Todo ano acha uma aqui, outra ali, garimpa daqui, visita um ateliê e algum marchand. Em resumo, foi um processo de pesquisa muito longo, na verdade.
Segundo o curador, um dos grandes destaques da exposição é a presença de obras feitas por mulheres e que retratam a situação delas no período da ditadura militar. Aquela situação que todos sabem de predominância da vontade masculina, vamos dizer assim. Então nós temos críticas, e isso aí é uma pintura política, né, no meu modo de ver. Além disso, a exposição traz alguns destaques, como 30 desenhos feitos pelo artista plástico Carlos Ilho e que foram produzidos durante o período em que esteve como preso político, entre os anos de 1970 e 1971. Temos também um destaque para algumas obras de artistas mineiros, como, por exemplo, Olhe Bem as Montanhas, do Manfredo Souza Neto. Quem esteve em Belo Horizonte nos anos 70, nos anos 80, vai se lembrar dos adesivos na parte traseira do vidro dos carros com o dizer Olhe Bem as Montanhas, que já era uma preocupação ecológica lá de trás. E temos também uma sala especial para o Décio Noviello, que é um grande artista mineiro e era um grande amigo também. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de agosto no Museu Inimar de Paula, que fica na Rua da Bahia, número 1201, no centro da capital. A entrada é gratuita. Muito bacana essa exposição e fica aí o convite